Bem, agora nós vamos detalhar uma outra perspectiva, que é a dos modelos de interação, né? Como é que o sistema interage com o mundo externo. Bem, os modelos de interação têm o sentido, né? Tem a função de modelar as interações do usuário e nos ajuda a identificar requerimentos, né? Funcionalidades. A modelagem dessas interações entre sistemas pode ajudar a realçar futuros problemas de comunicação. Então aqui você pode identificar previamente a necessidade de estabelecer pontes, de estabelecer interface entre sistemas ou entre serviços. Então refletir sobre essa questão nos ajuda nesse sentido. A modelagem da interação de componentes ajuda a compreender se a estrutura proposta é capaz de entregar os requisitos desejados, como por exemplo performance, confiabilidade, usabilidade, tá certo? Então são questões que nos ajudam a antever problemas futuros no modelo que nós estamos estabelecendo. Aqui as duas principais ferramentas que tratam da interação dentro do ML é o diagrama de caso de uso e o diagrama de sequência, que vão ser usados para modelar a interação em um sistema. São os dois principais modelos que nós vamos utilizar e que nós vamos detalhar no momento apropriado. Os modelos de caso de uso foram originalmente desenvolvidos como ferramenta de suporte na fase de licitação de requisitos e mais recentemente eles acabaram sendo incorporados nas versões mais recentes do ML. Então aqui o que é que nós queremos fazer? Queremos simplificar um futuro funcionamento do sistema. Então os bonequinhos aqui vão ser úteis para mostrar como é que nós temos a interação dentro do nosso sistema. Cada caso de uso representa uma tarefa que envolve uma interação externa com o sistema. Então eu tenho um usuário ou outro sistema que interage com o meu sistema. Os atores são, em um caso de uso, as pessoas ou outros sistemas. Então esses atores normalmente são os bonequinhos que representam pessoas, entidades que interagem com o nosso sistema. A representação gráfica provê uma visão mais detalhada e intuitiva de um caso de uso do que uma descrição textual. Então, nós vamos ver que os casos de uso têm uma descrição textual, mas que muitas vezes as pessoas não prestam atenção. Então, quando você está discutindo, apresentando, fazendo o levantamento de requisitos, é interessante você dar uma ideia, uma perspectiva, porque já diz o ditado que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Bem, então nós temos aqui um exemplo, né, um caso de uso, transferir dados, né, no sistema Medicare. Então nós temos aqui dois atores, um deles é uma pessoa, que é a recepcionista do médico, tá certo? Que levanta dados desse paciente que ela está atendendo e usa o processo de transferir dados para poder registrar no sistema de registro de dados do paciente. Então você tem aqui um funcionamento. Observe que quem lida com o sistema, o ator que lida diretamente é a recepcionista. Nós sabemos que da prática tem uma pessoa aqui de lado que responde às indagações, às solicitações da recepcionista. Qual é o seu nome, qual a sua data de nascimento, se tem alergia, se toma remédio controlado, quais são suas doenças, etc. Ela vai, e na medida que ela usa então esse processo de transferir dados e faz o registro no sistema de registro do paciente, ok? Bem, essa representação gráfica, ela não é a única forma de fazer o registro de um caso de uso. Então nós temos aqui um exemplo também do nosso livro-texto, né? A ideia do transferir dados sendo mostrado através de uma tabela. É o registro, a descrição tabular do nosso caso de uso. Então você tem os atores aqui envolvidos, né? Então recepcionista, registro do paciente no sistema PRS, né? Sistema de registro de paciente. Descrição: a recepcionista pode transferir dados do sistema para o registro geral do paciente, que é mantido pelo Ministério da Saúde. A informação transferida serve para atualizar dados pessoais do paciente, como o endereço ou o número do telefone, como também um resumo do diagnóstico e seu tratamento. Quais são os dados que são transferidos? Informações pessoais do paciente e um sumário, um resumo do tratamento. Estímulos, comandos que são adicionados pela recepcionista: inserir, alterar,
registrar, cadastrar, né, gravar e etc. E assim por diante. Quais são as respostas? A confirmação de atualização do sistema. Então ela é informada na tela com essa resposta. Um comentário, uma observação. A recepcionista deve ter permissão para acessar informações pessoais do paciente e o seu registro de dados no sistema. Bem, aqui nós temos um detalhamento adicional, né, dos casos de uso envolvendo a recepcionista do médico no sistema Medcare. Veja que são aqui 5 casos de usos, né, que são ligados por linhas. Veja que parte da recepcionista para esses casos de uso, mostrando que ela é a usuária que interage com esses casos de uso. São eles: registrar paciente, retirar ou desfazer o registro do paciente, verificar, visualizar informações do paciente, transferir dados e contactar, né, fazer contato, entrar em contato com o paciente. Observe que o ator está identificado, né, com o seu nome aqui, recepcionista do médico, né? No caso, os casos de uso são esses losangos, e dentro dele você vai ter um verbo, registrar, né, e um complemento desse verbo aí, registrar paciente, visualizar, transferir, né, que diz o que é que esse caso de uso faz. Então você tem aqui exemplos de casos de uso da atriz, do ator recepcionista do médico. Bem, uma outra forma de mostrar a interação são os diagramas de sequência, né? Que no ML são usados para modelar as interações entre os atores e os objetos do sistema. Aqui é importante ressaltar, como o nome diz, a ideia de sequência. Nós temos o que aqui? Nós temos a preocupação de estabelecer uma ordem temporal em que a troca de informação, as interações acontecem. Um diagrama de sequência mostra a sequência de interações que ocorrem durante um caso de uso específico ou uma instância específica de um caso de uso. Então veja, em via de regra, um caso de uso vai originar um diagrama de sequência ou até mais. Se você for detalhar mais aprofundadamente, pode gerar mais de um. Mas em geral você vai ter aí uma relação de 1 para 1, tá certo? Os objetos e atores envolvidos são listados no topo do diagrama, contando com uma linha vertical, é a chamada linha de vida, né? Onde você mostra a vida útil de um determinado objeto na interação dentro dos sistemas. As interações entre objetos são indicadas por setas identificadas. Então essa seta ela vai mostrar as interações que os objetos dentro do sistema fazem ao longo do tempo e o que é que cada uma delas está conduzindo, né, de um ponto de partida até um ponto de chegada. Então a troca de mensagens, né, solicitações de serviço e resposta a essas solicitações, na verdade é isso. Veja, nós temos aqui um diagrama de sequência detalhado que é ver informações do paciente. No diagrama de sequência, nós devemos analisar aqui da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então nós temos aqui um ator, uma atriz, né, que é o recepcionista ou a recepcionista aqui do consultório médico, tá certo? Então aqui é o seguinte, ele manda uma mensagem para o próximo nível, que é esse objeto P aqui do tipo paciente info, que pode ser uma interface aqui. Veja que a linha de vida do recepcionista ou da recepcionista já começa aqui desde o primeiro momento e vai até o fim do diagrama de sequência, né? Você pode observar aqui, ó, tá certo? Lifetime. E no caso aqui, esse objeto do tipo P, ele recebe uma mensagem do tipo V informação, view info, né? Verificar, visualizar a informação com o paciente ID, PID, com a identificação do paciente. Então a partir desse momento passa a existir esse objeto P aqui do tipo informação do paciente, certo? Veja bem, ele aqui nesse momento é só uma interface que lida com o recepcionista. E aí esse nível aqui, o objeto do tipo P, dispara um pedido aqui, uma mensagem, uma solicitação, um método, né? Onde ele passa aqui informações,
paciente ID e o identificador do usuário, né, da recepcionista aqui. Veja que aqui, ó, de cima para baixo, já esse tipo D aqui, que é o banco de dados aqui, que lida com essas questões de dados do paciente, ele passa a existir num nível mais abaixo. Então essa linha de vida aqui, ó, não existia antes, porque ele só foi passar a existir a partir desse momento, né? Então veja bem, ele não pode por si só autorizar acesso às informações do paciente. Então vai fazer o quê? Vai disparar aqui uma mensagem, tá certo? Para um nível mais interno, que é um objeto chamado AS, que é do tipo autorização. Veja que quando chega aqui, ó, veja que ele só tem sua time life aqui por um tempo menor, né? E bem abaixo dos demais. Então ele retorna uma mensagem de autorização aqui para esse nível aqui do objeto D. Veja que a mensagem de retorno é uma mensagem tracejada. Sempre as mensagens de retorno vão ser tracejadas. A partir desse momento, observe que tem um retângulo aqui, ó. Esse retângulo aqui, ele envolve a recepcionista, o objeto P, o objeto D e a própria autorização, tá certo? E ele é do tipo AUT. E AUT significa o quê? Execução condicional. Então ele tem duas condições aqui. A primeira condição é que a autorização esteja ok, tá certo? E a outra é falhou o processo de autorização. Então veja bem, se a autorização está ok, que o objeto do tipo D já sabe, ele dá a informação com as informações do paciente, tá certo? E automaticamente a paciente vai ter, a recepcionista, aliás, vai ter acesso a essas informações. Aí veja bem, tem uma outra operação aqui que é mutuamente exclusiva. Se está ok, não vai entrar aqui, falhou. Então falhou é o quê? Teve um erro de acesso, você não tem permissão para acessar as informações. Veja que aqui não foram detalhadas nos níveis mais baixos o que é que vai fazer. Essa paciente poderia fazer um logout, poderia ir para outro nível, alguma coisa e tal, mas está suficientemente detalhado. Esse diagrama de sequência vê informações, ok? Bem, detalhando agora o diagrama de sequência transferir dados. Você deve observar que ele começa com a atriz, né, o ator aqui, recepcionista do médico, tá certo? Então o que é que ela faz? Ela vai mandar uma mensagem, né, essa linha inteira aqui, inteiriça, tá certo? Que tem como identificador o login. Então ela está pedindo login para o sistema de registro do paciente, tá certo? Então essa recepcionista vai se credenciar. Observe que aqui não se está entrando em detalhes, maiores detalhes a respeito do processo de login da recepcionista. Então isso é uma opção de quem está elaborando, né? O nosso autor não quis entrar nesse detalhe, inclusive ele até explicita isso no capítulo 5 do seu livro, na página 89. Veja que o retorno, né, essa seta pontilhada dizendo ok aqui, ó, identificada como ok, tem um label, né, um rótulozinho aqui, voltou para a recepcionista. Então aqui poderia ter uma lógica, se esse login falhasse, né, se por acaso a senha foi incorreta, alguma coisa e tal, mas não foi. Então aqui é um modelo simplificado do processo de login, ok? Observe o seguinte, tem um retângulo aqui. Esse retângulo aqui, tá certo? É um procedimento, né, que send info, né, enviar informações, tá certo? Então ele tem duas opções aqui. Ele é uma alternativa, é um se aqui mutuamente exclusivo aqui, tá certo? Então nós vamos ter uma situação aqui. Se as informações do paciente vão ser enviadas, né, ela vai mandar uma mensagem aqui, update info, para o objeto aqui P, que é do tipo paciente informação. Então ele passa a existir. Veja que o tracejado aqui era como se ele não tivesse vida, né? A linha de vida aqui, ó, da atriz aqui, recepcionista, ela está viva por todo o tempo do processo, né? Ela que dá início. Mas esse P aqui, o objeto do tipo paciente info aqui, ele só passa a viver a partir do momento que recebe essa mensagem aqui, update info. É como se fosse um create aqui.
Ok? Aí veja bem, esse objeto aqui, P, o que é que ele faz? Ele vai mandar uma requisição de serviço aqui, uma mensagem, tá certo? E passa a existir um objeto do tipo D aqui, tá certo? Que é no banco de dados o registro desse paciente aqui para atualizar. Só que esse objeto aqui, para permitir essa atualização, tem que ir no sistema de autorização, no objeto AS aqui, ó, que é a autorização. Então ele manda uma mensagem, tá certo? Com alguns parâmetros aqui, ó, user ID da recepcionista, tal. Então manda para lá. Então passa a existir, foi criado esse objeto aqui, ele passa a existir no processo. Então essa atualização aqui ela é confirmada, né, o retorno, ó, a mensagem tracejada com autorização, e automaticamente o objeto do tipo D manda aqui um pedido de atualização, tá certo, com a informação do paciente para o sistema de registro do paciente lá, tá certo? Aí ele diz que tá ok, dá um retorno para o D aqui, que dá uma mensagem de retorno para o paciente info, né, o tipo P aqui, que seria uma interface de interação com a recepcionista. Então a mensagem ok, automaticamente aqui está resolvido. Aí veja, o outro caso aqui tem duas opções, que é enviar informações para o PRS e o outro que é enviar um sumário. Então não vão as informações total, que é a outra opção. Então são duas atividades diferentes aqui, tá certo? Então manda informações do sumário aqui, o PInfo manda informações, recebe uma necessidade de atualização de sumário, manda informações de sumário com o user ID da recepcionista aqui, automaticamente o D, o objeto do tipo D aqui, que é o sistema de banco de dados aqui, manda uma autorização com informações básicas para o sistema de autorização, ele diz que está ok, se está ok, o banco de dados manda aqui uma solicitação e cria aqui um objeto do tipo sumário, tá certo? Foi criado aqui, ó, tá certo? E ele automaticamente faz a atualização com os dados do paciente, recebe um retorno de que está ok e manda uma mensagem de retorno aqui para a interface de interação com a recepcionista dizendo que está ok, tá certo? Então o que é que acontece? A recepcionista terminou esse procedimento aqui, ela faz logout, veja que não tem necessidade de mandar o retorno aqui, porque deslogou do sistema, tá certo? Então isso aqui é um diagrama de sequência. Então nós temos aqui as entidades que estão envolvidas no processo e a questão temporal, né? Então começa da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então você tem uma ordem. Então a primeira coisa que acontece aqui é um pedido de login, né? Que está lá em cima, ó, na linha de vida da nossa recepcionista. E a última coisa que acontece lá embaixo é um pedido de logout que ela manda para o sistema de registro do paciente, ok? Então isso é um exemplo de um diagrama de sequência, no caso aqui transferir dados, que nós vamos aprofundar mais na frente quando formos tratar especificamente de UML.